Os dias se arrastavam em Lisboa, cada um se misturando ao outro como as nuvens cinzentas que cobriam o céu. O cheiro do café fresco do café à brasileira ainda pairava no ar, mas a essência da cidade já não me preenchia. 7 anos de casamento e a rotina se tornará um fardo pesado. As conversas com o meu marido eram superficiais, como se estivéssemos em um barco à deriva, sem saber para onde ir. Ele falava sobre o trabalho, os filhos, as contas a pagar. Eu respondia com acenos e sorrisos vazios. Naquele dia, enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, os fados ecoavam ao longe. As vozes melancólicas pareciam refletir meu estado de espírito. Um convite para um jantar em casa de amigos surgiu como uma obrigação, e eu sabia que deveria ir, mas a ideia me deixava angustiada. O que era uma simples reunião social tornara-se um peso. Sentia que estava presa em uma teia de obrigações e expectativas. Quando voltei para casa, encontrei meu marido na sala, assistindo à televisão. Ele mal levantou os olhos quando entrei. A conversa banal começou. Como foi seu dia? Bom. A distância emocional entre nós era palpável, como uma parede invisível que nos separava. Olhei para ele e percebi que nossas vidas haviam se tornado monótonas. Enquanto ele falava sobre um projeto no trabalho, minha mente vagava para longe. O silêncio entre nós pesava mais do que as palavras ditas. Eu desejava mais do que isso, queria conexão, compreensão, algo além da rotina diária. A noite avançou e o jantar se aproximava como uma obrigação inadiável. Ao me preparar, peguei meu telefone para checar mensagens. Uma notificação inesperada fez meu coração acelerar, era uma mensagem do sobrinho dele. Uma simples frase: "Como você está?" A familiaridade daquela comunicação trouxe à tona sentimentos adormecidos. O convite do jantar agora parecia ainda mais pesado diante daquela mensagem. Era como se uma porta entreaberta me chamasse para fora da prisão em que me encontrava. O sobrinho sempre foi gentil comigo, havia algo nele que despertava minha curiosidade e atenção. Enquanto me arrumava, a ideia de responder aquela mensagem começou a tomar forma na minha mente. O desejo de desabafar sobre minha vida estava latente, eu precisava compartilhar meus pensamentos com alguém que pudesse entender minha solidão. Nesse momento de indecisão entre o dever e o desejo, percebi a fragilidade da situação em que me encontrava. Com um último olhar no espelho antes de sair, respirei fundo e enviei uma resposta simples: "Estou bem, obrigada." O peso da escolha pairou no ar enquanto eu saía pela porta. A noite prometia mais do que apenas uma refeição, poderia ser o início de algo novo ou o aprofundamento da solidão já familiar. A atmosfera estava carregada de expectativa quando cheguei ao café. O aroma do café fresco misturava-se com o murmúrio das conversas ao redor, criando um ambiente acolhedor, mas ao mesmo tempo sufocante. A mesa estava à espera, e meu coração batia acelerado. Ele já estava lá, com um sorriso que parecia prometer compreensão e apoio. "Oi", disse ele, enquanto eu me sentava. O olhar dele era intenso, quase como se pudesse ler minha mente. A culpa começou a se misturar com uma sensação de alívio. Aqui, naquele pequeno espaço entre nós, havia uma conexão que eu não experimentava há anos. Conversamos sobre trivialidades inicialmente. O clima em Lisboa, o trânsito caótico da cidade e as últimas notícias familiares. Mas a cada riso compartilhado, a distância emocional que sentia em casa parecia diminuir um pouco mais. Ele falava de maneira tão natural, como se fosse um velho amigo que conhecia todos os meus segredos. "Você parece diferente", ele comentou em um momento de pausa. O olhar dele era inquisitivo, mas gentil. Mais leve. Aquela observação fez meu coração acelerar novamente. Era verdade, e eu me sentia mais leve na presença dele. As horas passaram rapidamente e logo estávamos falando sobre sonhos e frustrações. A conversa fluiu como um rio tranquilo até que ele fez uma confissão inesperada: "Às vezes me sinto sozinho também." As palavras dele ressoaram dentro de mim,
criando uma ponte invisível entre nossas almas isoladas. Nós nos beijamos. Aquela frase ecoou na minha mente enquanto nossos olhares se encontravam intensamente. O mundo ao nosso redor desapareceu por um breve momento, tudo que restou foi aquele instante carregado de emoção e desejo reprimido. Foi então que percebi o quão longe tinha chegado da mulher que costumava ser cheia de vida e sonhos. Agora, apenas lutava para encontrar algum significado na rotina diária que me consumia lentamente. O tempo parecia ter parado quando o meu telefone vibrou na mesa. Um olhar furtivo revelou o nome do remetente, meu marido. Uma onda de pânico tomou conta de mim ao imaginar sua expressão ao ler a mensagem que acabará de chegar. Estou a caminho, dizia ele. Meu coração afundou no peito enquanto uma avalanche de sentimentos conflitantes invadia minha mente, culpa, medo e uma pitada de excitação pelo novo vínculo que começava a se formar. Você precisa ir? Ele perguntou suavemente, percebendo minha mudança repentina de humor. Eu hesitei por um momento, a tentação de ficar era forte, mas a realidade clamava por mim com urgência. Sim, respondi finalmente, tentando manter a voz firme apesar da tempestade interna que se formava dentro de mim. Levantei-me rapidamente da mesa, mas não sem antes sentir sua mão tocar levemente meu braço, a conexão fugaz que deixaria marcas profundas em minha alma. Enquanto saía do café e caminhava pelas ruas iluminadas por lanternas antigas, cada passo era pesado por decisões não tomadas e sentimentos não resolvidos. A cidade pulsava à minha volta, mas eu estava perdida em pensamentos sobre como tudo mudará tão rapidamente. A porta da frente da casa se abriu antes mesmo de eu chegar à entrada. Meu marido estava ali, esperando por mim com um sorriso despreocupado no rosto. O contraste entre nossos mundos nunca pareceu tão gritante quanto naquele momento. A casa estava envolta em um silêncio que parecia amplificar cada batida do meu coração. O sorriso do meu marido era como uma máscara, uma fachada que escondia a distância entre nós. Ele me cumprimentou com um beijo suave na bochecha, mas havia algo em seu olhar que me fez sentir ainda mais culpada. A alegria dele contrastava com a confusão que eu carregava. Como foi o café? Ele perguntou, enquanto me ajudava a tirar o casaco. A pergunta simples me fez hesitar. O café era um refúgio, um espaço onde eu podia ser eu mesma, mesmo que por pouco tempo. Mas agora, tudo parecia diferente. Foi bom, respondi, tentando manter a voz leve. Enquanto ele falava sobre seu dia, minha mente vagava para o sobrinho. A conexão que estabelecemos nas últimas semanas me atormentava. Era como se estivéssemos flutuando em um espaço entre a amizade e algo mais profundo. A cada encontro, a cada troca de olhares, sentia-me mais dividida entre dois mundos. Aquela noite, o jantar foi preparado com carinho. Ele sempre se esforçava para criar um ambiente acolhedor. As velas iluminavam a mesa e o aroma da comida preenchia o ar com promessas de momentos felizes. Mas eu não conseguia saborear nada além da culpa que crescia dentro de mim. Você está distante, ele comentou de repente, interrompendo meus pensamentos sombrios. Está tudo bem? A preocupação em sua voz era genuína e me fez sentir ainda mais perdida. Como poderia explicar o turbilhão emocional que estava vivendo? Só cansada, respondi evasivamente. Após o jantar, decidimos assistir a um filme juntos na sala de estar. O sofá era confortável e familiar, mas eu não conseguia relaxar. Cada risada compartilhada parecia ecoar em um abismo entre nós. Meu telefone vibrou ao meu lado, uma mensagem do sobrinho iluminou a tela escura. Um simples oi me fez tremer por dentro. Quando finalmente olhei para meu marido novamente, ele estava absorto na tela da televisão. O contraste entre sua atenção e minha inquietação era gritante. Decidi sair da sala para pegar ar fresco na varanda. O vento frio acariciou meu rosto enquanto eu tentava organizar meus pensamentos. O céu noturno de Lisboa estava repleto de estrelas brilhantes, mas nenhuma delas parecia tão radiante quanto os olhos do sobrinho quando ele sorria para mim.
Foi nesse momento que decidi enviar uma mensagem rápida: podemos nos encontrar amanhã? A resposta veio quase instantaneamente: claro. Senti meu coração acelerar, havia algo excitante e aterrorizante nessa troca. Nos encontramos no dia seguinte em Alfama, onde as ruas estreitas pareciam dançar ao som distante de fados tristes. Ele estava lá à minha espera, com um sorriso que fazia meu estômago revirar. Conversamos sobre trivialidades antes que o clima mudasse sutilmente. Nossos lábios se encontraram naquela tarde ensolarada como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido completamente. Era como se tudo fizesse sentido naquele instante fugaz, as preocupações e inseguranças pareciam dissolver-se no ar quente de Lisboa. Mas ao voltar para casa mais tarde, encontrei algo familiar em sua casa, uma peça de roupa esquecida que pertencia ao meu marido, e isso fez meu coração parar por um instante. As consequências dessa descoberta pairavam sobre mim como uma nuvem ameaçadora enquanto eu entrava pela porta da frente novamente, sem saber como enfrentar a verdade que agora se tornará inegável. A atmosfera estava carregada de uma tensão palpável quando a noite caiu. O calor do dia se dissipava, mas a confusão dentro de mim parecia aumentar. O que eu realmente queria? A pergunta ecoava em minha mente enquanto olhava pela janela, observando as luzes de Lisboa acenderem-se uma a uma. O telefone vibrou na mesa, interrompendo meus pensamentos. Era uma mensagem do meu marido, cheia de entusiasmo sobre a viagem surpresa que ele havia planejado para nós dois na próxima semana. Algo dentro de mim se contraiu. Ele estava tão animado, tão alheio ao que realmente se passava. Como poderia eu arruinar isso? Mas a verdade era inegável, havia algo mais forte me puxando. Encontrei-me novamente com ele naquela noite, e o mundo ao nosso redor parecia desaparecer quando nossas mãos se tocaram. Passamos a noite juntos, e naquele momento, todas as dúvidas e medos se dissiparam como fumaça. Era como se estivéssemos em um universo paralelo, longe das obrigações e expectativas que nos cercavam. Mas enquanto conversávamos, algo mudou no ar. Ele olhou nos meus olhos com uma intensidade que me fez sentir exposta. Você sabe que isso não pode durar para sempre, ele disse suavemente, mas suas palavras ressoaram como um sino distante. O peso da realidade começou a descer sobre mim novamente. Eu não sabia o que responder. A ideia de perder esse momento me aterrorizava, mas também havia uma parte de mim que sabia que estava jogando tudo fora por um desejo fugaz. O dilema entre o presente e o futuro tornava-se cada vez mais insuportável. A conversa fluiu para memórias compartilhadas e risos abafados, mas cada risada parecia carregar um fardo escondido. Uma parte de mim queria gritar, revelar tudo ao meu marido e acabar com essa duplicidade dolorosa. Mas o medo das consequências me paralisava. Quando finalmente deixei sua casa naquela madrugada silenciosa, o ar fresco me acertou como um balde de água fria. A rua estava deserta, e cada passo parecia ecoar em minha mente cheia de dúvidas. O caminho para casa nunca pareceu tão longo. Ao abrir a porta de casa, fui recebida por um silêncio opressivo. A luz da sala estava acesa, meu marido esperava por mim com um sorriso no rosto, seu olhar cheio de amor e confiança. Estava preocupado, ele disse ao notar meu semblante cansado. O coração bateu forte no meu peito enquanto tentava manter a compostura. Desculpe por demorar, respondi com uma voz trêmula que traiu minha ansiedade interna. Ele se aproximou e me abraçou com ternura, mas naquele abraço senti a sombra do segredo pesado entre nós dois. O telefone vibrou novamente em cima da mesa, era uma mensagem dele, do sobrinho do meu marido, perguntando sobre nossa noite juntos. O pânico tomou conta de mim enquanto eu olhava para aquela tela iluminada, as palavras parecendo dançar diante dos meus olhos atordoados. Como eu poderia explicar? A verdade estava prestes a emergir em meio à tranquilidade da vida cotidiana. As consequências estavam prestes a se desenrolar diante de mim como um filme sem cortes, não havia mais volta agora. A mensagem do meu marido ainda ecoava na minha mente, interrompendo o momento que deveria ser de entrega.
O toque do meu telefone parecia um alerta, uma sirene de emergência em meio ao caos emocional que me cercava. Era como se o universo estivesse me desafiando a escolher entre duas vidas, a que conhecia e a que começava a explorar. Enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, as vozes dos fados ressoavam nas paredes antigas, como lamentos de almas perdidas. O aroma do bacalhau assado misturava-se com o cheiro da vida cotidiana, mas tudo parecia distante e irrelevante para mim. A conexão emocional que há tanto tempo buscava estava ali, mas envolta em segredos e sombras. O encontro com o sobrinho do meu marido havia mudado tudo. Ele era um refúgio das conversas vazias e das rotinas repetitivas. No entanto, cada risada compartilhada trazia consigo um peso crescente de culpa. Um desentendimento recente havia revelado sentimentos ocultos, e agora eu estava presa entre a necessidade de me libertar e o medo de perder tudo. A ligação inesperada chegou em um momento crucial. A voz familiar do sobrinho soou do outro lado da linha, trazendo à tona dúvidas sobre suas intenções. Precisamos conversar, ele disse, sua voz carregando uma urgência que não conseguia ignorar. O coração disparou, seria esse o momento em que tudo mudaria novamente? Quando cheguei em casa naquela noite, a atmosfera estava pesada. O silêncio era ensurdecedor, e cada passo parecia ecoar no vazio da sala. Olhei para as fotografias na parede, sorrisos congelados no tempo, e percebi como aquelas imagens representavam uma vida que já não me pertencia mais. As memórias estavam lá, mas a conexão emocional havia se dissipado. Decidi visitar o sobrinho na esperança de esclarecer os sentimentos confusos que me atormentavam. A casa dele tinha um ar acolhedor, contrastando com a frieza da minha própria casa. Quando entrei, ele estava esperando por mim com um olhar sério que não prometia boas notícias. Nós precisamos falar sobre nós, ele disse sem rodeios, quebrando o silêncio tenso entre nós. O coração acelerou, as palavras pareciam flutuar no ar como uma nuvem pesada prestes a desabar. Sobre o que, minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Sobre o futuro, respondeu ele, seus olhos fixos nos meus como se quisesse ler minha alma. O confronto era inevitável. As palavras estavam presas na garganta enquanto eu tentava organizar meus pensamentos tumultuados. Eu queria entender se essa nova conexão significava algo mais ou se era apenas uma fuga temporária da solidão. Enquanto conversávamos, percebi que as memórias do passado ainda pesavam sobre mim como correntes invisíveis. A vida ao lado do meu marido tinha sido construída sobre promessas e compromissos, agora essas promessas pareciam quebradas sob o peso da nova realidade. As horas passaram sem que eu percebesse. O sol estava se pondo quando finalmente tomei coragem para perguntar: você realmente acredita que isso pode funcionar? Ele hesitou antes de responder: não sei, mas sinto algo forte por você. Uma onda de emoções tomou conta de mim, a dúvida começou a corroer os alicerces da decisão que precisava tomar. Uma visita à minha casa poderia ser o confronto final entre duas realidades opostas. O telefone tocou novamente enquanto eu ponderava tudo isso, trazendo à tona uma nova onda de incertezas sobre o futuro incerto diante de mim. A luz da manhã entrava pela janela, mas eu me sentia envolta em sombras. O telefone ainda vibrava na mesa, como um lembrete constante da decisão que se aproximava. A visita à minha casa não era apenas um encontro, era um teste de tudo que construí e destruí nos últimos meses. O marido estava prestes a chegar. Uma parte de mim desejava que ele não voltasse tão cedo, enquanto outra parte ansiava por uma conversa franca. O silêncio entre nós tornara-se ensurdecedor, e as palavras não ditas pesavam como pedras em meu peito. Eu precisava encarar a verdade, mesmo que isso significasse abrir feridas. Quando ele entrou, um sorriso automático se formou em seu rosto. Era o mesmo sorriso que eu conhecia bem, mas que agora parecia distante. Ele perguntou sobre meu dia, e eu respondi com um aceno vago, perdida em meus próprios pensamentos. Estás bem? Ele perguntou, notando a minha falta de entusiasmo.
Sim, só cansada, respondi, evitando seus olhos. A verdade era que a exaustão vinha de uma luta interna constante. O clima na sala mudava a cada segundo. A tensão crescia enquanto tentávamos manter uma conversa leve. Eu sabia que precisava ser honesta. Precisamos conversar sobre nós, disse finalmente. Ele hesitou por um momento antes de responder. Sobre o quê? Sobre como nos sentimos, ou melhor, como não nos sentimos. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Mas havia uma urgência nelas. Ele franziu a testa e olhou para baixo. Eu sinto falta do que tínhamos. Minhas mãos tremiam levemente enquanto me preparava para enfrentar os fantasmas do passado e as incertezas do presente. Eu também, admiti com relutância. Mas, há algo mais. A conversa fluiu lentamente, revelando fissuras nas fundações do nosso relacionamento. Ele falou sobre suas frustrações e solidão, eu compartilhei minhas inseguranças e a falta de conexão emocional que me consumia há anos. Enquanto falávamos, uma mensagem surgiu no meu telefone, era do sobrinho dele. O coração disparou ao ver seu nome na tela, a lembrança dos nossos momentos juntos inundou minha mente com um misto de culpa e desejo. Quem é? Meu marido perguntou, notando minha expressão alterada. Só, alguém do trabalho, menti rapidamente, guardando o telefone na bolsa. A conversa com meu marido continuou, mas agora havia uma nova camada de tensão entre nós. Ele parecia perceber algo diferente em mim, talvez fosse o jeito como olhei para o telefone ou a hesitação em minha voz ao falar sobre nossos problemas. Com cada palavra trocada, percebi que as intenções do sobrinho começavam a se revelar em minha mente confusa. Ele havia sido um refúgio temporário para minhas angústias, mas agora parecia claro que suas intenções eram mais profundas do que eu queria admitir. O peso da escolha se tornava insuportável à medida que as horas passavam e o sol começava a se pôr lá fora. Meu coração estava dividido entre dois mundos, um onde havia segurança e outro onde existia paixão clandestina. Finalmente, ele perguntou: o que você realmente quer? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada de tempestade prestes a desabar sobre nós dois. Uma decisão final se aproximava, tudo estava em jogo e nada seria como antes depois daquele dia fatídico. A pergunta ecoou dentro de mim, reverberando como um sino distante. O que eu realmente queria? A resposta não era simples. O peso da escolha pairava sobre meus ombros, e a rotina monótona do meu casamento parecia sufocar qualquer resquício de desejo. O sobrinho do meu marido olhou para mim com uma expectativa silenciosa, como se esperasse que eu quebrasse o silêncio. O olhar dele era intenso, e naquele momento, a conexão que compartilhávamos parecia mais forte do que nunca. A lembrança de nossos encontros secretos me consumia. Cada risada compartilhada, cada toque furtivo, tudo isso contribuía para um sentimento crescente de desespero e desejo. Eu não sei, respondi finalmente, a voz falhando. O ar parecia pesado ao redor de nós. Um momento de vulnerabilidade se transformou em uma tempestade interna. As memórias do passado surgiam em minha mente como sombras dançantes. Ele se aproximou um pouco mais, e o calor do seu corpo me envolveu. Você pode ser feliz novamente, disse ele suavemente. As palavras dele eram um bálsamo e um veneno ao mesmo tempo. Eu queria acreditar na promessa de felicidade, mas a culpa me consumia. O marido estava prestes a voltar para casa. A viagem surpresa que ele havia planejado me deixava inquieta. Como poderia enfrentar os dois mundos? O amor que sentia por ele ainda existia, mas a falta de conexão emocional era uma ferida aberta que não cicatrizava. Precisamos conversar, disse ele, quebrando o silêncio tenso entre nós. O coração disparou no meu peito ao ouvir isso. Conversar sobre o quê? Sobre o nosso segredo? A ideia me deixava paralisada. Sobre nós, continuou ele, como se pudesse ler meus pensamentos mais profundos. Sobre o que estamos fazendo.
Um calafrio percorreu minha espinha ao perceber que estávamos à beira de algo irreversível. Aquela conversa poderia mudar tudo. E foi nesse instante que a porta se abriu abruptamente, revelando meu marido com um sorriso no rosto e uma sacola cheia de presentes nas mãos. O choque foi instantâneo, o tempo pareceu parar enquanto ele entrava na sala. Surpresa! Exclamou ele, sem perceber a tensão no ar. O sobrinho recuou rapidamente para a sombra da parede, e eu senti meu coração afundar no estômago. O contraste entre os dois mundos nunca foi tão evidente. O marido começou a descrever suas compras com entusiasmo, cada palavra dele soava como uma sentença de prisão para mim. Eu estava dividida entre duas realidades, o amor familiar e a paixão clandestina que ardia dentro de mim. Enquanto ele falava sobre os presentes, minha mente vagava para as possibilidades do futuro, ou da falta delas. A conexão emocional com meu marido estava ali, mas era frágil e desgastada pelo tempo e pela distância. O sobrinho lançou um olhar furtivo em minha direção antes de sair pela porta dos fundos sem fazer barulho. A sensação de perda já começava a se instalar em meu coração quando percebi que as decisões tomadas até agora não poderiam ser desfeitas. E assim, enquanto meu marido continuava sua narração animada sobre as compras feitas na Praça do Comércio, eu sabia que estava à beira de uma escolha devastadora, uma escolha entre segurança e desejo, entre amor familiar e paixão secreta. A vida nunca foi tão complexa quanto naquele momento em Lisboa, tudo parecia prestes a desmoronar sob o peso das minhas decisões mal tomadas. As luzes da cidade brilhavam através da janela, mas a atmosfera em casa parecia opressiva. Meu marido continuava a falar sobre suas compras, mas suas palavras eram um eco distante. O peso das minhas decisões se acumulava, e a culpa se tornava cada vez mais insuportável. As memórias do que havia acontecido na noite anterior ainda dançavam em minha mente, como sombras que não conseguia afastar. Enquanto ele gesticulava animadamente, uma parte de mim desejava interrompê-lo. Precisava que ele visse o quanto tudo havia mudado. Mas o medo de confrontar a verdade me paralisava. A vida que construímos juntos era uma fortaleza, e eu estava prestes a desmoronar suas paredes com um único sopro. A mensagem do sobrinho ressoava em meus pensamentos, uma lembrança constante das promessas não ditas e dos momentos compartilhados. A conexão que sentirá com ele era intensa e inegável. O desejo de escapar daquela rotina monótona crescia dentro de mim, como uma chama prestes a se tornar um incêndio incontrolável. "Você está me ouvindo?" perguntou meu marido, sua voz quebrando meu devaneio. Olhei para ele e forcei um sorriso. "Sim, claro", respondi, mas a verdade era que minha mente estava longe dali. Naquela noite, após o jantar, decidi sair para caminhar pelas ruas de Alfama. A brisa fresca trazia o som distante de fados, ecoando entre as paredes antigas. Cada passo me levava mais longe da vida que conhecia e mais perto da incerteza que me aguardava. O telefone vibrou no meu bolso. Era uma mensagem dele: "Podemos nos encontrar?" Meu coração disparou. A tentação de responder era esmagadora. O desejo por aquela conexão estava se transformando em necessidade. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas, lembrei-me dos olhares trocados e das palavras sussurradas entre nós. Ele me compreendia de uma forma que meu marido nunca conseguirá fazer. Havia algo libertador em ser desejada por alguém tão próximo e ao mesmo tempo tão distante do meu cotidiano. Decidi responder: "Amanhã à tarde." A resposta saiu quase automaticamente, como se eu estivesse sob um feitiço. No dia seguinte, encontrei-me novamente na casa dele. O ambiente era familiar e ao mesmo tempo estranho, as paredes guardavam segredos que apenas nós dois conhecíamos. Ele estava lá, esperando por mim com um sorriso que iluminou o espaço sombrio em minha mente. "Nós precisamos conversar", disse-lhe assim que fechei a porta atrás de mim. "Sobre o quê?" perguntei, embora soubesse bem onde isso poderia levar. "Sobre nós", respondeu ele com seriedade nos olhos.
O tempo parecia parar enquanto as palavras pairavam entre nós como uma nuvem carregada de eletricidade. O momento estava repleto de tensão e expectativa, tudo poderia mudar ali mesmo. Então ele deu um passo à frente e nossos lábios se encontraram. Foi um beijo carregado de todas as emoções reprimidas, um instante em que o mundo exterior desapareceu completamente. Mas logo a realidade voltou com força total quando ouvi batidas na porta. Meu marido estava ali do lado de fora. O pânico tomou conta de mim enquanto olhava para o sobrinho, tudo havia mudado em questão de segundos. Você precisa ir, sussurrei apressadamente. Ele hesitou por um momento antes de sair pela porta dos fundos. Eu fiquei paralisada no lugar enquanto ouvia as chaves do meu marido girando na fechadura. A verdade estava prestes a ser revelada e não havia como voltar atrás agora.